Graça e paz. Vocês estão contentes hoje? Eu estou muito feliz. Muito feliz porque hoje é dia dos pais. Muito feliz porque eu sou pai 2 vezes, igual o pastor Glênio e muitos irmãos aqui. Feliz porque nós testemunhamos aqui com muitos irmãos a experiência que eles tiveram, né? O batismo, ele nada mais é do que um testemunho daquilo que o Senhor fez na vida deles. Então hoje é um dia de muita, muita alegria, né? Talvez vocês não conhecessem a todos que estavam ali. Eu conheço alguns. E hoje é um dia muito feliz também, porque tem um amigo meu que estava ali se batizando. E eu o conheci há 5 anos atrás no curso de filhos. E ele e a esposa dele estavam aqui hoje. Então é motivo de muita alegria. No vídeo, um pai ensinando o filho a ser palmeirense. Isso é motivo de muita alegria, né? Vocês viram lá. Eu quero dizer também que é só através da vida de Cristo que a gente pode sentar do lado de um corintiano, né? E amá-lo também, entendeu? Então é só alegria hoje. E eu queria tratar um pouquinho com vocês a respeito de família. São 10h38, então vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência hoje, né? A gente está começando um pouquinho mais tarde. E como o Dia dos Pais, eu queria lembrar a vocês que o que nós testemunhamos aqui nada mais é do que o que o Senhor fez conosco. Nós fomos adotados em Cristo Jesus. Ele nos acolheu. Você tem um pai biológico, ou um tio que faz as vezes do pai, ou um avô que foi pai para você, mas nós temos um Pai celestial. E esse Pai nos acolheu em Cristo, esse Pai nos adotou. E talvez seja isso que nós, como pais dos nossos filhos, devamos fazer com eles, né? Adotá-los também. Não sermos apenas pais biológicos, mas adotá-los. Construindo uma família para a glória de quem? Vamos ler esse versículo do Salmo 127, primeira parte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A família é um projeto de Deus para a glória dele mesmo. Então eu já fiz a pergunta e já estou respondendo na primeira frase. É projeto de Deus para a glória dele. Só que o que nós estamos fazendo com as nossas famílias? Às vezes nós temos o discurso certinho, na ponta da língua. Mas os nossos hábitos, as nossas atitudes mostram uma outra coisa, né? A questão é que, consciente ou inconscientemente, estamos construindo famílias segundo o nosso projeto pessoal e para a nossa própria glória, a partir daquilo que entendemos ser o correto e o melhor. Todavia, se é para a glória de Deus, como desprezar o ensino das Escrituras e a vontade do Senhor? Eu acredito que nós vivemos uma espécie de paradoxo, porque nós muitas vezes conhecemos as Escrituras, conhecemos a Cristo que nos salvou, só que em determinado momento na construção da nossa família, no projeto da nossa família, no projeto da nossa vida, nós colocamos Deus de lado inconscientemente. Colocamos as Escrituras de lado. E é aí que nós normalmente erramos. Como família de Deus, nós deveríamos sempre consultar a palavra dEle, consultar a vontade dEle, e não fazer as coisas segundo o nosso próprio propósito. Nós conhecemos a palavra e quando conhecemos a palavra, descobrimos que em Cristo nós somos novas criaturas e somos livres.
Só que aí a gente acha que é livre para fazer aquilo que nós bem entendemos. Você é livre do pecado para fazer a vontade do Senhor. É para isso que você foi livre, para isso que você foi liberto. Assim como a construção de uma casa não acontece apenas com o trabalho dos pedreiros, mas pela orientação de um engenheiro ou mestre de obras, a edificação de um lar necessita do Senhor, sob pena de nosso trabalho ser em vão. Novamente, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E quando ignoramos o que o Senhor tem preparado para nós e nossas famílias, ficamos estressados, cansados e não raras as vezes perdidos. Mas Jesus nos faz um convite. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Graças a Deus, né? Que Ele está ali, sempre à nossa disposição. Eu acho que esse aqui é o foco, o problema. Nós queremos fazer do nosso jeito, e aí quando fazemos do nosso jeito, nós cansamos. Nós nos preocupamos. Nós ficamos estressados, a ponto dos pais acharem que os filhos são peso. Filhos não são peso. Filhos são bênção. E filhos pequenos são mais bênção ainda. Porque o problema não é quando eles são pequenos, o problema é quando eles crescem. É aí que eles dão trabalho. Mas quando são pequenos, são uma bênção, né? Então, nós precisamos consultar o engenheiro, com E maiúsculo, o mestre de obras. Não achar que agora você sabe todas as coisas. Achar que você agora pode fazer sozinho. Mas aprender a depender do Senhor. Cristianismo, para mim, é crescimento na dependência do Senhor. Quanto mais você cresce, mais você aprende a depender do Senhor em todas as coisas. Você não foi salvo para viver em plena liberdade, inclusive de Deus. Isso não faz sentido, mas é assim que nós agimos. Mas aqueles que estão cansados, muitas vezes, é isso que ele está falando aqui. Vinde a mim, os que estáis cansados, os que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Esse é o convite que ele faz. O que nós precisamos é deixar o nosso orgulho de lado. Sermos mais humildes e reconhecer que nós dependemos dele, que nós somos falhos, que nós somos incompetentes para criar os filhos, para educar os filhos. E aí ele vem graciosamente e entra na nossa vida e na vida da nossa família, fazendo aquilo que deve ser feito, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu desejo. O princípio do fim é quando você faz aquilo que você deseja e não aquilo que Deus quer. Eu escrevi aqui, não é Deus que é seu cooperador, mas você que é cooperador com Deus nessa empreitada. A gente acha que Deus é nosso cooperador, né? Mas nós é que somos cooperadores dele. Precisamos entender que a família perfeita do comercial de televisão ou aquela estampada no porta-retratos simplesmente não existe. O problema é que idealizamos tudo, inclusive a nossa família. E quando ela não reflete aquilo que projetamos, ficamos frustrados e sofremos. Uma família não precisa ser perfeita, mas ter vida e ser saudável para gerar mais vida ainda, né? Você vê aquela família perfeita do programa de televisão, ou do comercial de televisão, aquela família feliz, aquela família que está indo à praia, que não tem problemas, que não tem discussão, e fala assim, nossa, como eu queria uma família, que a minha família fosse como aquela. Ou você vê aquela família no porta-retratos, né? Toda bem vestida, sorrindo. Aquilo é do porta-retratos. Não é assim que funciona, né? É uma idealização. O nosso problema é que nós queremos idealizar tudo. Nós queremos fazer tudo perfeito. Mas será que é possível? Eu acredito que não.
E por que não é perfeito? Não é possível. Por que não existe família perfeita? Por que não existe pessoa perfeita? Por causa do pecado. Porque o pecado entrou na raça humana através de Adão. Esse é o problema. E agora nós temos que lidar com esta situação. Não é? Então, Deus quer que aprendamos com Ele, que nós, por conta do pecado, agora precisamos da direção dEle, para as nossas vidas e para as nossas famílias, principalmente. Por quê? Porque é na família que nós nos relacionamos. E o Senhor é um Deus relacional, é um Deus de relacionamento. E é exatamente em casa. Eu gosto de dizer que em casa é o nosso test drive para a vida. É em casa que nós nos relacionamos verdadeiramente. Se nós não conseguirmos nos relacionar em casa, fora de casa vai ser muito mais difícil, né? E nos relacionarmos a partir desse ponto de vista de Deus. E como em qualquer construção de um prédio, o alicerce é a primeira parte da obra que precisa ser implementada. Na edificação da família cristã, o fundamento sobre o qual pais e filhos irão crescer diz respeito à consciência que têm ou não acerca de sua natureza humana rebelde a Deus e sua verdadeira identidade. Quem somos, afinal de contas? Sem esta convicção da natureza pecadora com a qual nascemos e herdamos em Adão e que precisa morrer, todos os relacionamentos familiares que serão construídos entre os cônjuges e também entre pais e filhos ficarão perdidos na vacuidade do egoísmo humano. Exatamente isto, né? Como que nós vamos resolver essa questão? Como que nós vamos construir uma família se não for a partir de um alicerce verdadeiro? Se não for a partir de uma experiência, de um relacionamento genuíno com Deus? E isso só vai acontecer, eu quero dizer para vocês, a partir do momento que vocês reconhecerem a natureza que tem. Porque a ação de Deus começa nas nossas vidas, quando? Quando eu quero? Não, quando eu reconheço o quanto eu sou pecador, o quanto eu possuo o DNA de Adão. Aquele pecado que entrou na raça humana por intermédio de Adão, ele está dentro de mim. Quando eu nasci com essa natureza. E se o Senhor não fizer uma transformação desta natureza nas nossas vidas, tudo que você quiser fazer dentro de um contexto da palavra de Deus, você vai fazer dentro de um contexto meramente religioso. E o que o Senhor quer não é transformar as nossas vidas de uma maneira externa, mas a partir de uma mudança interior. As coisas precisam acontecer naturalmente, de dentro para fora. Só que como isto é possível, se você ainda tem essa natureza pecadora dentro de você? Então é reconhecendo o quanto você é pecador. E eu quero dizer que isso é o mais difícil. Por quê? Porque nós somos orgulhosos. Nós não temos humildade. E quanto mais contato com a palavra de Deus, mais você acha que não é pecador e mais você entende que não precisa de Deus. É até um paradoxo. Enquanto você não conhece a Deus, você acha que está vivo e que o pecado está morto. É mais ou menos assim que funciona. E de repente, quando o Senhor começa a trabalhar com você, você às vezes acha que pelo conhecimento bíblico que você tem, você começa a se sentir autossuficiente. Mas não é assim. Então nós precisamos reconhecer quem nós somos e o que Deus veio fazer em nossas vidas. Quem nós somos para que possamos o quê? Construir então essa família saudável, essa família que venha a gerar vida. E vida entre nós.
Eu escrevi aqui nas minhas anotações, né? Na raiz, a nossa condição pecadora está comprometida em ser o nosso próprio Deus. Ou seja, eu serei Deus para mim mesmo. Quem tem essa raiz pecadora, pensa dessa maneira. Quem escreveu isso não fui eu, foi o John Piper. Na raiz, a nossa condição pecadora está comprometida em ser o nosso próprio Deus. Nós queremos ser Deus para nós mesmos. Vamos ler esse trecho aqui de Mateus 7, versículos 24 e 27? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que rocha é esta? Que rocha é esta? Esta é a rocha verdadeira, que será o alicerce das nossas vidas e das nossas famílias. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a rocha sobre a qual estamos edificando nossa casa? Muitas vezes achamos que é Cristo, mas às vezes não é. Podemos estar edificando nossa casa sobre tradições religiosas. Ir ao culto aos domingos, dar o dízimo, participar de encontros, fazer parte de ministérios, ou sobre conceitos que o mundo nos apresenta como bons para a família. Profissão, dinheiro, conhecimento. Então, nós precisamos de vez em quando parar. Sobre o que de fato está assentada a minha vida? Sobre a rocha que é o Senhor Jesus? Ou sobre outras coisas? Que são até boas, que são até legítimas. Não confunda uma vida uma vida que vem do alto, uma vida genuína a partir de um coração transformado, com uma tradição religiosa. Não confunda. Nada vai suprir o relacionamento que nós precisamos ter com Deus, através da cruz e através do Senhor Jesus. Vir ao culto é algo muito bom. Dar o dízimo é uma prática saudável. Você ter um curso superior também. Você ter uma profissão. Você ser uma pessoa correta, honesta. Mas lá no íntimo, nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor. É isso que significa a nossa vida estar alicerçada na rocha eterna. Para podermos construir também uma família alicerçada em Jesus. Precisamos começar pelo fundamento, ou seja, entendendo quem somos e levando nossos filhos a entenderem quem eles são. E o que as Escrituras dizem a respeito de nossa origem? Jesus disse que veio salvar pecadores. Ele não veio salvar santos. Lucas 5, 31 e 32. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que passagem maravilhosa essa, né? Quem vai ao médico? É quem está doente, né? Ninguém vai ao médico quando não está doente, a não ser que seja um doente de outra forma, né? Acha que não está doente, mas quer ir ao médico. E nós? Jesus Cristo veio para nós.
Você considera-se pecador? Que precisa de arrependimento? Eu creio que esses irmãos aqui tiveram essa experiência. Reconheceram quem eles eram e que apenas a sua morte e a sua ressurreição em Cristo poderia transformar esta natureza, para que eles pudessem então receber o quê? A natureza do alto, a natureza divina. É isto que significa o batismo. Baptizo. Então, quando nós somos mergulhados, aquele velho homem ficou. E quando nós somos levantados, nós somos o quê? Ressuscitados juntamente com Cristo e recebemos a vida dele, a vida que vem do alto. E é isto que nós precisamos ter esta convicção, e é isso que nós precisamos também ensinar aos nossos filhos. Eles não precisam de uma nova denominação religiosa. Eles precisam reconhecer quem eles são. E o que significa a nossa inclusão em Cristo Jesus. Porque a nossa nova identidade, ela está em Cristo. Quando Jesus Cristo foi batizado, Deus disse assim: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. E foi lido aqui Romanos 6, falando a respeito da nossa união na morte e na ressurreição com Cristo. Então eu creio que quando eles foram batizados, Deus devia estar dizendo lá do alto: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. E é isso que ele está dizendo acerca de todos aqueles que creram nessa verdade. Você é meu Filho amado, em quem me comprazo. E isto é simplesmente maravilhoso. Quando nós sabemos que nós temos um Pai que nos aceita e que nos ama e que tem prazer na nossa vida. Né? Enquanto os pais e também seus filhos não compreenderem o quanto são pecadores e o que Cristo fez por eles na cruz do Calvário, todo o seu ensino será apenas de moralidade cristã. Só que a moralidade cristã não salva ninguém. Pelo contrário, cria homens e mulheres religiosos. E o projeto de Deus para a família não é criar filhos religiosos, mas filhos com um coração transformado. Filhos que, apesar de serem imperfeitos e pecadores, foram salvos pela graça de Deus, mediante a redenção de Cristo Jesus, para serem agora conduzidos pelo Espírito Santo. Por que é que você foi salvo? Por que é que você foi liberto? Que nós gostamos de fazer esta analogia, né, ou esta comparação entre salvação e liberdade. Você foi salvo exatamente para agora ser servo de Deus e ser conduzido pelo Espírito Santo. É para isso que somos salvos. Para agora sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E é Ele quem vai, é Ele quem nos justificou e é Ele quem vai nos santificar e nos conduzir segundo a sua vontade. E o que nós precisamos compreender isso em relação à nossa família e aos nossos filhos? É isto. Eles precisam compreender isto. A gente tem uma dificuldade lá no curso de filhos, às vezes a gente percebe isso com os pais. Eles não conseguem entender o que é moralidade cristã e o que é esta nova vida em Cristo Jesus. Por isso que aqui, nessa comunidade e em muitas outras, insiste-se tanto nessa questão de você entender o que é o novo nascimento. Nós definitivamente não precisamos de moralidade. Nós não precisamos de apenas um comportamento externo. Às vezes os pais estão muito ansiosos por causa dos seus filhos, porque eles não estão com aquele comportamento adequado que eles gostariam que os filhos tivessem.
Mas eles precisam ter essa experiência com o Senhor Jesus. Porque é o Senhor quem vai conduzi-los de verdade. Depois do alicerce, a casa precisa ser estruturada mediante colunas, vigas e paredes. A família também precisa de uma boa estrutura, a fim de resistir às intempéries da vida e cumprir sua função de acolhimento. No capítulo 6 de Deuteronômio, Moisés aponta alguns elementos desta estrutura e que fazem parte na formação de uma família, a fim de que ela seja saudável do ponto de vista do Senhor. Ele nos deu o poder de influenciar o ambiente em que educamos nossos filhos e escolher o legado que iremos transmitir. Então nós estamos falando de construção. Então a construção de uma casa inicia-se pelo fundamento. E depois do fundamento vem a estrutura, né? E nós estamos fazendo aqui esse paralelo. O que vem a ser essa estrutura da casa? Vamos ler Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Moisés está dirigindo-se para o povo de Deus. Israel é o povo de Deus e nós somos o Israel de Deus. A grande questão aqui é sermos despertados para o fato de que Deus é o único Senhor. Não podemos ter outros senhores em nossa vida. Este é o alerta. Você tem outros senhores na sua vida? De vez em quando é bom refletir isso. Alguma coisa, até muito boa e legítima, pode estar ocupando o lugar que só deve ser ocupado por Deus. Quando constituímos uma família com ou sem filhos, eu coloquei isso aqui com ou sem filhos, porque eu queria dizer que família também é feita por pessoas que não têm filhos. Uma família também ela se inicia com uma esposa, com um marido. Mesmo que eles não tenham filhos, ali está uma família do Senhor. Então, quando nós constituímos uma família com ou sem filhos, mesmo diante do altar de Deus, é comum erigirmos outros senhores em nossa vida a dois, ainda que sem uma intenção direta. Às vezes você nem pensou nisso, nem foi propósito teu agir desta maneira, mas tudo está às vezes gravitando no nosso inconsciente, sem nós sabermos. Alguma coisa vai querendo tomar o lugar que é de Deus. Podem ocupar o lugar de Deus indevidamente o próprio cônjuge. Né? Quantas vezes a gente percebe que no casamento, um deles vive praticamente em função do outro. De tal maneira que a pessoa diz assim, mas eu não consigo viver sem o meu marido. Eu não conseguiria viver sem a minha esposa. Será? Eu acho que nós poderíamos dizer assim, eu não conseguiria viver sem meu Deus. Eu não conseguiria viver sem Jesus. Casamento é importante, não há dúvidas, né? Relacionamento conjugal é maravilhoso. Mas, quem vem antes do cônjuge é o Senhor na minha vida, né? Filhos. E filhos, então? Quando chegam as famílias, é muito interessante. Esse ministério do curso de filhos, a maneira de Deus, que a igreja ela dá, né? Então chegam lá os casais, eles estão lá porque a coisa mais importante na vida deles são os seus filhos. E está errado? Não.
Não está errado. Mas até que ponto esses filhos são a coisa mais importante na vida deles? Ou na nossa vida? Filhos também podem ocupar o lugar que é de Deus. Igreja local, né? Isso aqui é bom para pastor, né? Achar que a igreja local é a coisa mais importante na sua vida. Mas Deus está antes. Trabalho, dinheiro, não preciso nem falar muito, né? Tudo aquilo que mesmo sendo algo legítimo, vier a ocupar o lugar de Deus em nossa vida, torna-se um falso Deus, isto é, um verdadeiro ídolo. E um falso Deus é um ídolo. Fala, Fernando, eu não tenho ídolos na minha vida. Mas se aquilo estiver ocupando o lugar que é de Deus, é um falso Deus. E se é um falso Deus, é um ídolo. Que o Senhor tenha misericórdia, né? O que Moisés está nos ensinando é que não podemos ter ídolos em nossa vida. Para a construção de uma família saudável, nosso coração deve estar primeiramente ocupado pelo Senhor Jesus Cristo. Cristo em mim e eu em Cristo. Gálatas 2, 19 e 20, que também foi, acho que lido aqui. Eu queria ler, eu coloquei aqui para lembrar. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Os pais devem considerar muito essa questão, pois no afã de querer o melhor para a sua descendência, acabam fazendo dos próprios filhos pequenos ídolos em suas vidas. Os filhos não podem ocupar o lugar que é de Deus. Eles são um presente do Pai. Salmo 127, 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então os filhos são herança do Senhor, né? E aqui tem algo interessante, muitas vezes os filhos se tornam um ídolo na vida dos pais. Mas tem uma outra coisa que acontece também. Os pais querendo ser Deus na vida dos filhos. É o inverso. No afã de querer proteger, eles acabam se excedendo, né? Saiu uma reportagem na Veja da semana passada, nas páginas amarelas, muito interessante. Eu não sei se alguém aqui leu, e é uma ex-reitora da Universidade de Stanford falando sobre esses pais que exageram no cuidado. Então são pais que agem com super proteção, com super direcionamento e com super ajuda. Aí, resultado disso, os filhos crescem, e ela usa a expressão, adultos, crianças. Então e ela era ex-reitora, então ela viu aquilo, achava impressionante. Aqueles jovens que estavam saindo da universidade para ocupar cargos nas empresas, eles tinham muita dificuldade, porque os pais faziam tanto por eles, na vida deles, que eles não sabiam se virar sozinhos. Então, nós como pais, isso me fez lembrar isto, nós não somos Deus na vida deles. Quando os seus filhos são pequenos, você tem que tratá-los conforme a idade. À medida que eles vão crescendo, nós temos que permitir que eles cresçam, que eles tenham a liberdade deles e que eles possam fazer as escolhas segundo aquilo que você colocou no coração deles, aquilo que você ensinou. E deixa que o Senhor faça a obra na vida deles. Então eu percebi que às vezes nós agimos como Deus na vida dos nossos filhos, né? E quem somos nós para agirmos como Deus na vida deles? E quando você e eu agimos dessa maneira, nós estamos negando a soberania do Senhor. Nós estamos sendo rebeldes, nós estamos dizendo, quem é soberano aqui sou eu. E isto é algo que eu tenho certeza que não faz parte do projeto de Deus, né? B, Deuteronômio 6,6, vamos ler juntos? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Nesta passagem, Moisés está nos ensinando que ninguém pode dar aquilo que não tem. Ele está falando para você que estas palavras, que as Escrituras, que a palavra do Senhor precisa estar aqui dentro. Não é aqui em cima, é aqui no nosso coração. Você não precisa ser o maior conhecedor bíblico que a igreja local já viu. O que você precisa é que o Senhor revele esta palavra que você leu e que Ele faça descer até o seu coração, para que isso possa gerar vida. A palavra de Deus precisa estar em nosso coração e não apenas em nosso intelecto. Não é possível transmitir princípios da palavra de Deus aos nossos filhos, se esses princípios não fazem parte da nossa vida. Aí me lembrei de um outro versículo, né? A boca fala do que está cheio o coração. Não adianta você decorar versículo bíblico e querer ensinar os seus filhos a partir daqui. Porque a sua boca vai falar aquilo que está lá dentro do seu coração, não dentro do que está na sua mente, no seu intelecto. E isto é uma ação natural. Acontece naturalmente. Por que nós estamos dizendo que o alicerce da casa precisa ser Jesus? Porque essa transformação precisa ser de dentro para fora. Sabe aquela história? Uma laranjeira, ela produz o quê? Laranja. Uma macieira produz maçã. Ela não vai produzir outra coisa. Então, se você é uma laranjeira, você só vai produzir laranja. Você pode até querer produzir maçã, mas naturalmente você vai produzir laranja. E o que nós queremos para os nossos filhos? É que isto seja algo natural. Então, em você, a palavra de Deus também precisa estar no seu coração, para que isso flua de uma maneira espontânea, de uma maneira natural. Por isso que não é por conhecimento, mas é por revelação. O apóstolo Paulo, em Romanos 2,13, assim escreve: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não basta termos conhecimento das Escrituras, mas a revelação é que importa. Da mesma forma, Tiago 1,25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quando a palavra de Deus é revelada e vivificada em nosso coração pelo Espírito Santo, nossa conduta exterior é transformada de verdade e se manifesta naturalmente, sem esforço algum. Por isso que nós falamos que somos justificados pelo Espírito e também santificados pelo Espírito. Por quê? Porque é o Senhor quem vai realizar isso nas nossas vidas, de uma maneira natural, sem qualquer esforço. Quando você menos percebe, você já está agindo de uma maneira diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então nós temos que acolher essa palavra de Deus e pedir a Deus que Ele venha o quê? Vivificar essa palavra em nosso coração. Nossos filhos aprendem com o exemplo que passamos a eles. Nossa conduta e comportamento falam muito mais que nossas palavras. Alguém já disse: pregue o evangelho, se necessário, com palavras. Numa alusão de que muito mais importante que um belo discurso são as nossas ações. E filho, ele é um imitador do pai. Você não precisa fazer nada, ele aprende por imitação. Principalmente os filhos pequenos. Tudo que você faz, ele está olhando e ele vai replicar. É algo tão inconsciente que até a maneira como eles atendem o telefone
é igual. Lá em casa, o Vitor, meu mais novo, está estudando fora. Mas o Fernando e o Arthur, o pessoal liga, é o Fernando? Mas qual Fernando? Né? Por quê? Porque às vezes quer falar comigo e é o Fernandinho que atendeu. Ou quando vão telefonar, vão falar com o Fernando, ou vão falar com o Arthur. O Arthur não adianta porque tem um nome diferente. Mas com o Fernando, ele pega o jeito. A pessoa começa a falar comigo, como se estivesse falando com o Fernando. Mas a criança, ela vai aprendendo com a imitação. E ninguém consegue, e agora eu estou falando para você que é pai, você não consegue mentir o tempo todo. Fazer pose para o seu filho. Entendeu? Para os pais, né? Nós não conseguimos. Você não vai conseguir. Uma hora você vai cair e vai fazer bobagem. Então, como que eu vou viver com tranquilidade? Apenas de uma maneira. Deixando que aquele que habita em mim me conduza em verdade. Me conduza em santidade, de uma tal forma que o meu filho vai poder olhar Cristo na minha vida. É óbvio que nem tudo são rosas, né? Nós não somos perfeitos, e é por isso que nós contamos com a graça do Senhor. Mas isso nós vamos tratar no finalzinho aqui. Aliás, nós já estamos no final, né? Indo para o final. Se aquilo que queremos transmitir aos nossos filhos é apenas conhecimento intelectual ou doutrinário, e não foi vivificado em nosso coração, então não se mostrará espontaneamente em nossa vida. E se a nossa fala é divergente de nossa vida, então somos como fariseus hipócritas. Romanos 2, 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então, essa é uma exortação para nós, né? Como é que nós queremos viver de uma maneira através de uma vida que nós não temos? Como que nós queremos passar para os nossos filhos um modelo de vida que não parte de uma vida que foi transformada lá dentro, a partir de um novo coração? Então nós primeiro precisamos o quê? Essas palavras precisam estar no nosso coração, para que depois você possa passar aos seus filhos. Se elas não estiverem no seu coração, nada adianta. É tudo esforço, é só religião. E C, Deuteronômio 6:7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Eu gostei quando o pastor Maurício falou aquilo lá em cima, né? E o pastor Glênio também. É o mesmo espírito, né? O que nós estamos aprendendo aqui? Que o ensino da palavra de Deus é tarefa dos pais. Nós não podemos terceirizar a educação cristã dos nossos filhos. Não pense que a educação do seu filho, o ensino da palavra de Deus, é tarefa dos professores da escola dominical. Aquilo nós poderíamos dizer que é um reforço. E aqui, isso também não é tarefa para pastor. Não, ensino cristão, palavra de Deus, eu quero o melhor. Eu vou contratar o pastor Glênio para fazer esse ensino para os meus filhos. Isso não funciona. Aliás, eu diria que o que nós estamos fazendo aqui é para termos comunhão, mas é o reforço também. Por quê? Porque nós deveríamos, né? Eu digo deveríamos, porque às vezes eu também não faço isso. Buscar o quê? O entendimento lá na minha casa, no meu quartinho, com a minha Bíblia, e pedir a revelação ali. E aqui termos apenas o reforço. Então, não tentem terceirizar o ensino das Escrituras
para os professores, para os diáconos, para os pastores. Isso é tarefa nossa. Ah, Fernando, mas eu não sei, eu não tenho capacidade. Graças a Deus que você reconhece que você não é perfeito, que você não tem capacidade. Porque aí uma coisa eu acho que você vai aprender e vai ensinar o seu filho, a depender do Senhor, a depender da graça de Deus, a depender do Espírito Santo. Ele vai te capacitar na hora certa, no momento certo. O que nós podemos fazer como comunidade é nos ajudar uns aos outros, mas a tarefa principal é dos pais. É nossa responsabilidade. Esta passagem mostra claramente que são os próprios pais os responsáveis diretos pelo ensino da palavra de Deus a seus filhos. Às vezes achamos que nossa tarefa como pais cristãos é levar nossos filhos à igreja local. Mais do que isso, precisamos ensinar a verdade a eles através das Escrituras. Que verdade, está até com um V maiúsculo aqui. Você vai ensinar, você vai apresentar quem é Jesus Cristo a ele. Você vai apresentar a palavra de Deus a ele. Sabe por que nós precisamos apresentar a palavra de Deus aos nossos filhos? Porque só existe uma razão para que os nossos filhos... Lembra o que nós falamos aqui? Nós lemos aquela passagem que os sãos não precisam de médico. Jesus veio para salvar pecadores e levá-los ao arrependimento. Como é que você imagina que o seu filho vai reconhecer-se pecador? Ou como você reconhece esse pecador? Só tem um jeito, através das Escrituras. As Escrituras servem como um espelho. Só a palavra de Deus revela quem você é verdadeiramente. Não sou eu, não é pastor, não é esposa, não é pai, é a palavra. Vai chegar um determinado momento que o seu filho e nós também, quando nos expusermos a essa palavra, vai fazer um clique na nossa vida. E aí os nossos filhos vão perceber quem eles são verdadeiramente. Então é por isso que nós precisamos ensinar e apresentá-los às Escrituras. Também podemos observar nesta passagem que cristianismo não é um mero conhecimento ou um sistema de pensamento, mas um verdadeiro relacionamento. Moisés não fala que a palavra de Deus deve ser ensinada numa igreja ou num local específico, como numa sala de aula, mas sim durante todos os momentos da nossa vida e em todos os segmentos. Os filhos precisam ver o amor dos pais pelo Senhor, em casa, no trânsito caótico, na fila do banco, na reunião de família, na correria do supermercado, na assembleia de condomínio, quando estão desempregados, doentes no hospital, etc. Por quê? Porque é nessa hora. Eu coloquei essas coisas. Por que você colocou isso aqui, Fernando? Porque normalmente nos lugares onde você fica irritado, né? É no trânsito. Olha esse trânsito que não anda. Esse negócio, para não falar um palavrão, né? Fila do banco. Essa fila não anda, esse banco não presta, aí não sei o quê. E só reclama. Reunião de família, né? Às vezes reunião de família é meio complicado também, né? Reunião de família é complicado, tem que aturar, não sei o quê, aquele. Correria do supermercado, assembleia de condomínio. Quem gosta de ir em assembleia de condomínio? Só é problema, né? E como que você reage? Você vai na assembleia de condomínio, aí chega em casa, olha que bênção. Você fala assim? Não fala, né? Nem pode ser hipócrita também. Mas, como você reage a essas situações? Seu filho está olhando, ele está aprendendo. Você não é cristão porque você se batizou. Vocês já sabem disso. Vocês não são cristãos porque são membros de uma igreja. E vocês não são cristãos porque dizem que são cristãos. Vocês são cristãos porque, cada um com a sua experiência, pressupõe que tem a natureza de Cristo dentro de si.
E como esta natureza de Cristo reage diante das dificuldades e das tribulações da vida. Então não adianta você ficar falando para o seu filho uma coisa, falando para a sua esposa, dando lição de moral. Nós precisamos viver aquilo que nós somos. E se nós temos uma nova identidade em Cristo, esta identidade, esta nova natureza vai expressar-se de uma maneira natural, a ponto de você reagir de uma maneira natural diante das dificuldades. E o seu filho vai perceber isto e vai aprender desta maneira. Os desafios que enfrentamos todos os dias não aparecem em forma de teste de múltipla escolha. Eles provam nosso caráter e a autenticidade das nossas convicções. Nossos filhos estão analisando tudo o que fazemos e as respostas que damos a estes desafios. Eles aprendem com o nosso modelo e farão as mesmas coisas que fazemos. Então é isso. Diante dos desafios da vida, como que você vai reagir? É isso que diz se você é cristão ou não. Não é? E é isso que vai dizer aos seus filhos e ao seu cônjuge também. Por fim, concluído o fundamento e a estrutura da casa, falta-lhe ainda um componente essencial, sem a qual ela estará desprotegida. Né? O que falta? Depois do alicerce, depois das colunas, vigas, paredes, o que falta? Falta a cobertura. Trata-se da cobertura a qual chamamos graça de Deus. Graça é favor imerecido, isto é, Deus dá a quem nada merece. Vamos ler Romanos 5:8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não passamos de pecadores e fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. Eu gosto muito desse versículo, porque ele mostra exatamente a ação de Deus em meu favor e em favor de todos vocês. Não foi quando vocês resolveram se batizar aqui, ou resolveram congregar em algum lugar, que Deus resolveu olhar para vocês. Ou não foi quando vocês mudaram o comportamento de vocês, se tornando pessoas honestas, pessoas amáveis, que o Senhor resolveu olhar para vocês. Não foi. Deus olhou para nós quando nós éramos pecadores. E isso serve para que nós possamos olhar também de uma maneira mais graciosa para os nossos filhos. Porque se Deus age conosco desta maneira, de que maneira eu vou olhar para o meu filho? Quando ele tirar nota 10 no boletim? Quando ele passar no vestibular? Quando ele se comportar de uma maneira adequada? É aí que você vai amar o seu filho? Eu gostei de uma frase também daquele artigo, da superproteção. Ela fala uma coisa que nós repetimos todas as vezes com os pais lá, quando eles estão lá em casa. Às vezes, meu amigo, o melhor remédio vai ser o fracasso. Para que você aprenda a amar o seu filho de verdade. Deus às vezes vai permitir o fracasso na sua vida, na vida do seu cônjuge ou na vida do seu filho, para que você comece a olhar com outros olhos. Porque olhar para os filhos, quando eles tiram nota 10, isso é fácil. Né? Então nós dependemos da graça de Deus. Eu coloquei aqui a graça como uma cobertura, nesse sentido, de que sem a graça de Deus não há como nós sermos pais. Só que a graça de Deus, ela começou a agir em nossas vidas lá no alicerce, tá? A graça de Deus não apareceu só quando você ia cobrir a sua casa. Não, ela já começou pelo fundamento. A graça de Deus, ela começa agindo quando você ainda vive no pecado. Na verdade, a graça de Deus, ela começou antes mesmo da fundação. Antes mesmo da fundação do mundo. Deus já estava agindo com graça
em nossas vidas. Isso é maravilhoso. Na verdade, a graça se manifesta desde o fundamento. Precisamos e dependemos inteiramente da graça de Deus em nossas vidas e em nossas famílias. Sem ela, a tarefa de edificar a casa torna-se um fardo demasiado pesado. Que o Senhor nos conceda a revelação de seu grande amor por nós, pecadores, e derrame a abundante graça para a construção de uma família saudável, que tenha Cristo como fundamento e que seja genuinamente para a glória de Deus. E eu colocaria mais uma coisa, e guiada e conduzida pelo Espírito Santo. Amém? Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.